e mulheres comuns, homens e mulheres que venceram, mas passaram pelos seus momentos de fraqueza e dificuldade. E hoje nós vamos aprender com uma heroína da fé, é a primeira dessa galeria. Nós falaremos ainda sobre Raabe, não é? Mas é muito importante que nós possamos investigar a vida desses heróis da fé e ver que eles acertaram bem mais, muito mais, num grau muito mais elevado do que erraram, mas também erraram. E os erros deles nos ensinam algumas lições. Por isso, nessa noite, eu queria que nós prestássemos atenção na vida dessa mulher, Sara, mas inicialmente o seu nome era Sarai. Tanto Sarai como Sara têm a mesma raiz, não é? É um nome semítico que significa princesa. Então, Sara e Sarai têm a mesma raiz e significa princesa. Ela era 10 anos mais jovem que Abraão. Então, se Abraão foi chamado com 75 anos, Sara tinha 65 anos, não é? Quando ela também foi, de certa forma, contagiada pelo chamado de Abraão. E é interessante que naquela época, naquela região, na Mesopotâmia, havia a possibilidade de meias irmãs se casarem com seus meio-irmãos. Isso não era errado. Na lei da Mesopotâmia, na lei dos caldeus, havia um código de ética antigo chamado Código de Hammurabi, que regulamentava esse tipo de união. Mas, entre ser meia-irmã e esposa, o status de esposa era muito mais evidenciado, muito mais enfatizado. Então, o fato de Sara ser esposa de Abraão, isso era o peso de sua pessoa. Ela era conhecida como esposa e não como meia-irmã. Então, quando Abraão é chamado pelo Senhor em Gênesis 12, Sarai, naquela época Sarai, ela também vai com seu marido e com toda aquela comitiva, ela sai de Ur dos Caldeus e vai com seu marido para a terra de Canaã. E ali nós vamos ver algumas coisas muito interessantes, porque quando Abraão chega para Canaã, a Bíblia nos diz que havia fome naquela terra. Ele então, naquele momento, naquele processo inicial, quando a fé de Abraão está sendo formada, todos nós temos esse momento na vida. Quando nós cremos em Cristo, a nossa fé surge. E ela vai crescendo, ela vai sendo evidenciada, ela vai aumentando na medida em que nós caminhamos com o Senhor. Então a fé de Abraão foi assim. Então quando Abraão teve alguns deslizes, nós vamos aprender algumas coisas hoje sobre isso, nós precisamos entender que ali estava tudo dentro do controle de Deus, porque Deus ele nunca perde o controle. E ali Abraão estava nesse início desse processo de fé que duraria 25 anos até a chegada de Isaac, não é? E depois duraria mais muitos anos até a sua morte, mas é importante que os irmãos entendam que toda a casa de Abraão estava debaixo daquela influência do patriarca. Então ele leva a sua família para o Egito. Chegando no Egito, nós vamos ver ali um deslize de Abraão, não é? Porque ele vai lançar mão justamente desta condição, ou seja, você é minha meia-irmã. Abraão, irmãos, ele não mentiu. Ele não mentiu. O erro de Abraão não foi mentira. Ele não mentiu. Ela era meia-irmã dele mesmo. Mas foi uma palavra não completa, porque além de ser meia-irmã, num status mais elevado, ela era sua esposa. Então Abraão lança mão de um argumento sutil para justificar a sua vida. Ou seja, você é uma mulher muito bonita, você é uma mulher muito formosa. Então diga para Faraó, diga para esses homens aqui que você é minha meia-irmã. Ou seja, eu vou lançar mão agora dessa parte, eu vou lançar mão desse artifício. Você é minha meia-irmã, então vamos lançar a mão disso agora. Fale para eles que você é minha meia-irmã.
E eu quero aprender com os irmãos algumas coisas acerca de Sara, que é muito importante para nós. Se nós lermos lá em Gênesis 12, de 10 a 16, por favor, Gênesis 12, de 10 a 16, eu quero pensar com vocês acerca de algumas questões muito interessantes. Gênesis 12, 10 a 16 diz assim: ora, havia fome naquela terra, Abrão, pois, desceu ao Egito para peregrinar ali, porquanto era grande a fome na terra. Quando ele estava prestes a entrar no Egito, disse a Sarai, sua mulher: ora, bem sei que és mulher formosa à vista. E acontecerá que quando os egípcios te virem, dirão: esta é a mulher dele, e me matarão a mim, mas a ti te guardarão em vida. Dize, peço-te, que és minha irmã, para que me vá bem por tua causa, e que viva a minha alma em atenção a ti. E aconteceu que, entrando Abrão no Egito, viram os egípcios que a mulher era muito formosa. Até os príncipes de Faraó a viram e gabaram-na diante dele. E foi levada a mulher para a casa de Faraó. E ele tratou bem a Abrão por causa dela. E este veio a ter bois, ovelhas e jumentos, servos e servas, jumentas e camelos. Então percebam os irmãos que aqui no Egito, quando ele desce ao Egito, ele vai fazer algo errado aos olhos de Deus. Porque embora ele estivesse dentro da lei dos homens, ele não estava de acordo com a lei de Deus. Ele não estava obedecendo a Deus, porque não era para ele ir para o Egito. Aqui eu quero aprender uma lição para nós maridos. Vamos cuidar das nossas esposas. Sabe o que aconteceu aqui? Abraão expôs Sara ou Sarai ao perigo. Ele não pensou na esposa. Ele não pensou nela. Ele simplesmente pensou nele mesmo. Ele fala assim para ela: quando os egípcios te virem, eles vão me matar. Porque eles vão olhar para você, vão ver que você é uma mulher bela, porque você é mesmo, e eles vão me matar para ficar com você. Então diga que eu sou teu irmão. Diga que você é minha irmã. Abraão, naquele momento, ele não cumpriu com o papel do homem. Nós, maridos, temos diante de Deus uma responsabilidade de cuidar das nossas esposas, de tratar bem as nossas esposas. Efésios 5:25 diz assim: vós, maridos, amai vossas mulheres, como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Esse é o papel dos homens. Não é expor a esposa ao perigo como ele expôs, porque sabe o que aconteceria com Sara? Ela seria levada para o harém de Faraó, e ali seria tratada como mais uma, depois de algum tempo. Ela seria deixada de lado, como Esther foi pelo rei Assuero, lá no livro de Esther. Os irmãos sabem da história. A Sara seria simplesmente deixada de lado, desprezada, e seria mais uma no harém de Faraó. E Abraão, ele seria o quê? Ele seria um homem rico e sairia com vida. Meus irmãos, nesse momento eu quero apenas abrir um parênteses aqui e dizer para os irmãos que Deus falou ao meu coração: nós precisamos assumir o nosso papel de homens, de maridos, e cuidar, proteger, dar segurança para as nossas esposas, e nunca expô-las. Nunca expô-las diante das pessoas, ou explorar delas, ou tratá-las de uma forma indigna, como Abraão tratou Sara nesse momento. Mas o que me chama a atenção é o comportamento de Sara. E aqui eu quero aprender com vocês a primeira lição sobre essa heroína da fé. Eu aprendo uma coisa muito interessante com Sara, diante dessa situação, que não foi apenas uma, mas foram duas. Porque Abrão, aqui em Gênesis 12, ele vai para o Egito, não é? Ele vai para o Egito, aqui em Gênesis 12. Se os irmãos aí deram uma olhada comigo, lá em Gênesis 20, ele vai para Gerar, e lá ele vai enganar também Abimeleque, não é? Abimeleque aqui é um título, não é um nome, era um título, era o rei, era o líder daquele lugar. E ele vai novamente expor a esposa, novamente cometer o mesmo erro. Então Sara foi colocada em risco duas vezes, mas eu aprendo uma lição muito poderosa com ela. Sara demonstrou um amor sacrificial. Um dos maiores
inimigos da fé cristã é, sem sombra de dúvida, o egoísmo. O altruísmo nos leva a agir como o próprio Cristo agiu. Observe que Sara, ela não reclama com Abrão. Irmãos, eu não tenho dificuldade em imaginar o sentimento de tristeza que tomou conta do coração de Sara, de ouvir o seu marido dizer, olha, quebra meu galho aí, se você falar que é minha mulher, eles vão me matar, então me ajuda, por favor, não fala que é minha mulher, não. É interessante isso. Qual seria o sentimento que estaria no seu coração se diante dos amigos, não é? O seu marido falasse assim, não fala que você é minha esposa não, tá bom? Mas Sara, o que ela faz? Ela não briga com Abraão, ela não questiona Abraão, ela não vai interpelar Abraão e colocá-lo contra a parede dizendo, mas eu sou sua esposa, que negócio é esse de me forçar a dizer que sou sua meia-irmã? O meu status de esposa é maior. Ela não faz isso. Ela pensa em Abraão. Ela se sacrifica por amor a Abraão. É o amor sacrificial da esposa pelo seu marido. Naquele momento, ela estava dando um tremendo exemplo do que o crente precisa ser. O crente precisa fazer e cultivar na sua vida. Nós precisamos cultivar dentro do nosso coração esse amor sacrificial. Isso é corpo, isso é igreja. Igreja é um conjunto, é um agrupamento, é uma reunião de pessoas que vivem, ou pelo menos devem viver, umas pelas outras. Nós precisamos ter pelo nosso irmão, por esse irmão que está do seu lado, um amor sacrificial. Sabe por quê, irmãos? É muito fácil vir à igreja, é muito fácil entregar uma oferta na igreja, é muito fácil cantar um hino na igreja, mas o que me classifica como cristão é o sentimento que reina no meu coração. Que tipo de sentimento tem reinado no meu coração? Será que eu tenho tido um amor sacrificial pelos meus irmãos? Será que eu tenho tido coragem de abrir mão de alguma coisa quando eu estou diante do meu irmão e para o bem dele, para o bem da igreja, para o bem-estar do reino de Deus? Eu tenho como fazer isso, mas se eu fizer isso, eu vou prejudicar o meu irmão, eu vou prejudicar a igreja, então eu prefiro, naquele momento, sofrer o dano, eu prefiro me calar, eu prefiro não levar essa questão avante, porque senão eu vou prejudicar o meu irmão, eu vou prejudicar o meu próximo, eu vou prejudicar a igreja. É por isso que Paulo diz lá em Corinto para os irmãos, o que estava acontecendo lá em Corinto? Irmãos levando os outros diante de juízes seculares, juízes ímpios. E Paulo diz assim, vocês estão loucos, vocês não têm alguém entre vocês aí sábio o suficiente para julgar as questões de vocês têm que levar o caso de vocês para os juízes. Irmãos que não pensavam duas vezes em prejudicar o outro. Meus irmãos, a igreja de Cristo não pode ser assim. Nós não podemos ser assim. Num embate que eu tenho, ou numa situação, uma vez um pastor me disse uma coisa que eu nunca, na hora eu não entendia, na hora eu não compreendia, mas hoje eu compreendo. Mas na hora quando ele disse isso, eu guardei aquilo no coração e eu então fiquei pensando nessa questão, por que o pastor disse isso? Eu confesso que eu não entendia o porquê daquilo, mas hoje eu entendo. Ele disse assim, o crente não pode ter razão. Eu preciso abrir mão da minha razão quando o que está em jogo é o reino de Deus. Eu posso até ter razão, mas para o bem-estar comum, eu abro mão da minha razão. Sara tinha todo o direito de dizer para Abraão, eu não vou fazer isso. Isso é mentira. Eu sou a sua esposa, mas eles vão me matar. Arruma um jeito, mas eu não vou mentir. Sara não fez isso, irmãos. Ela pensou no marido, ela pensou no outro, ela pensou na pessoa mais próxima a ela. Meus irmãos, se nós não tivermos esse sentimento no nosso coração, nossa igreja não vai ser abençoada por Deus. Esse sentimento precisa estar presente no meu coração. Sabe? Eu me sacrificar pelo bem-estar da minha igreja. Eu acredito que muitos não estão aqui, como eu disse, por conta de feriado, viajaram, mas eu sei que alguns poderiam estar aqui.
Eu sei que alguns poderiam estar presentes conosco e optaram por não estar. Às vezes não tem absolutamente nada para fazer, mas preferem ficar em casa do que vir ao templo, cultuar, adorar, dar esse tempo para o Senhor, estar em comunhão com os irmãos, colaborar para que a igreja seja fortalecida. Eu conheço pessoas que trabalham para a derrocada da igreja. Eu já ouvi cada coisa nessa minha vida que eu fiquei de boca aberta. Eu já ouvi pessoas dizerem, eu vou sair da igreja e eu quero ver como é que eles vão sobreviver sem mim. Eu já ouvi isso, irmãos. Eu já ouvi isso. Eu vou sair da igreja, eu vou deixar a igreja. Eu quero ver como é que eles vão sobreviver sem mim. Eu já ouvi um irmão dizer para um pastor, pastor, torce para me poder ganhar as eleições, porque se eu ganhar as eleições, eu vou ter um salário bom, e aí o senhor vai ver como que eu vou ajudar essa igreja. Essa igreja vai crescer muito se eu ganhar as eleições. E aí aquele pastor olhou para aquele irmão e disse assim, meu irmão, se o irmão não é fiel no pouco, vai ser fiel no muito? Infelizmente nós temos a visão de muitas pessoas acerca do reino de Deus está equivocada, irmãos. Igreja é corpo. Corpo trabalha em prol do corpo. Então, para a felicidade da igreja, eu vou me sacrificar. Para a felicidade do meu irmão, para que aquela discussão não vá à frente, eu vou me calar. Às vezes eu estou com a razão, não aconteceu nada daquilo que estão falando, mas para que eu não renda o assunto, para que realmente não venha isso a prejudicar o andamento da igreja, eu vou me calar. É amor sacrificial. Sabe o que é isso? É colocar os interesses do outro acima dos meus. Foi o que Sara fez com Abraão. Não é? No casamento tem que ser a mesma coisa. Eu preciso colocar os interesses da minha esposa acima dos meus. Eu vi uma história do presidente Barack Obama, que realmente, assim, eu fiquei pensativo nisso. E hoje, meditando nessa história de Sara, me veio essa história de Barack Obama ao coração. Barack Obama é capaz de cancelar uma reunião, alguém vai chamar isso de responsabilidade. Outros vão chamar de zelo. Eu não sei qual é o seu veredito. Eu não sei o que é que você vai dizer. Mas Barack Obama, o homem mais poderoso do mundo, no que tange a parte humana, não é? O presidente do país mais rico do mundo, ele é capaz de cancelar uma reunião quando o assunto é família. Ele já cancelou reuniões porque o time de golfe do filho teria um jogo naquele dia. Ele cancelou uma reunião para ir ver o filho jogar golfe. Isaltino Gomes Coelho Filho, pastor Isaltino, já falecido, ele disse, e eu estava perto, porque eu o vi pregar, ele foi na primeira igreja, e se ele tivesse vivo eu traria ele aqui, mas ele já faleceu. Eu ouvi falar que no escritório dele, no gabinete dele, a filha entra sem precisar anunciar. É colocar os interesses da família, os interesses do cônjuge, os interesses do filho acima dos meus interesses. É colocar os interesses do meu irmão, não é? O irmão Edmilson estava me contando que sábado ele teve que fazer um carregamento de telhas para lá de Abaeté, não é, Edmilson? Para lá de Abaeté, trabalhou sábado, chegou à tarde, carregou o caminhão, levou as telhas para lá de Abaeté, descarregou o caminhão para uma pessoa que pediu ele para fazer isso. O que é isso? É colocar os interesses do outro acima dos meus. São aqueles irmãos que não têm dificuldade de se sacrificar pelo outro. Oh, irmãos, a igreja precisa de crentes assim. Aqueles crentes que estão disponíveis para o irmão. Aqueles crentes que estão disponíveis para o próximo, estão disponíveis para a obra de Deus. Eu não tenho muito para oferecer, mas o que eu tenho para oferecer, eu vou oferecer, eu não vou reter, eu vou realmente me dedicar. Foi isso que Sara fez. Foi isso que Sara fez. Ela poderia ter reivindicado naquele momento, mas eu sou sua esposa. Eu sou sua esposa. Você já imaginou para onde eu vou? Eu vou me deitar com um homem que não é meu marido. Você está louco, Abraão.
É claro que Deus estava no controle da vida deles, não permitiu, mas ela simplesmente, para preservar a vida do marido, para que o marido não sofresse nenhum dano, ela amava seu marido, ela se sacrifica. Ô, irmãos, essa mulher é uma heroína da fé, não é à toa. Se nós tivermos, nós não precisamos ter, irmãos, uma igreja, ela sobrevive. Vou dizer algo para vocês aqui agora, e eu tenho isso, eu digo isso com muita convicção no meu coração. Uma igreja sobrevive sem bancos, ela sobrevive sem um púlpito, ela sobrevive sem aparatos tecnológicos. Sobrevive ou não sobrevive? Sobrevive. Ela sobrevive sem instrumentos musicais. Ela sobrevive, irmãos, sem muitas coisas. Meus irmãos, igreja sobrevive até sem pastor. Quanto tempo vocês ficaram sem pastor aqui? 9 meses, não foi? E ficaram firmes. Hã? E as outras vezes? E a igreja não fechou, está aí. Mas uma igreja não sobrevive sem amor. Não sobrevive. Não sobrevive. Se cada um de per si pensar em si mesmo, essa igreja já havia fechado as portas há muito tempo. O egoísmo não pode entrar pela porta da igreja. Não pode. E eu quero conclamar a primeira igreja batista em Pará de Minas, para que oremos e peçamos ao Senhor: Senhor, coloque amor sacrificial no meu coração. Eu quero me sacrificar pela tua obra. Eu quero me dedicar à tua obra. Eu não quero medir esforços para ver a tua igreja crescer, para ver a sua igreja prosperar. Meu irmão, ore pela sua igreja. Ore pela igreja na qual você faz parte. Quando você for fazer as suas orações, estiver de joelhos, clame a Deus pela sua igreja, peça a Deus pelo seu pastor. Eu preciso das suas orações. Preciso. O que me sustenta, o que me mantém de pé para cuidar dos irmãos, não é o meu curso de teologia, não são os livros que eu tenho em casa, eu tenho uma vasta biblioteca, louvo a Deus por isso, preciso. Não são, o que me sustenta, o que me mantém de pé, não é o meu conhecimento teológico, é a oração dos irmãos. É a oração dos irmãos que me sustenta. Hoje um irmão muito amado falou para mim assim: eu vou orar pelo Senhor, pastor, e vou orar sempre pelo Senhor. Amém, glória a Deus por isso. Ore por mim. Peça a Deus para me dar sabedoria, para me fortalecer, para cuidar de vocês como vocês merecem, como vocês precisam, para ser o pastor que vocês querem e que vocês precisam que eu seja, mas para isso eu preciso que vocês pensem em mim como seu pastor e orem por mim, porque eu tenho orado por vocês, irmãos. Eu tenho orado por vocês. Eu tenho orado por essa igreja. E eu tenho, e sei que os irmãos podem ter assim também, esse desejo no coração, de nunca colocar os meus interesses acima dos interesses dos irmãos. O que vem primeiro é a igreja, o que vem primeiro, não é? O que vem primeiro naquela questão, naquele momento, eu penso assim, mas o que a minha igreja pensa, então a minha igreja é, nesse momento, mais importante do que os meus achismos. Então nós precisamos ter esse amor no nosso coração, olhar para o lado e não ver apenas uma pessoa bonita que está bem vestida do meu lado, não, é uma pessoa que foi comprada pelo sangue de Cristo, uma pessoa que vai morar no céu comigo, é meu irmão. Irmãos, isso é maravilhoso. Eu tenho vários irmãos, nós somos irmãos, irmãos. Ninguém pode chamar o outro de irmão, nós podemos, porque nós temos um só Pai. Então, o Anderson está feliz? Não. Vem cá, Anderson, o que está acontecendo, meu irmão? O Luiz Fernando está com algum problema? Luiz Fernando, você não está bem, o que está acontecendo? Só a sensibilidade espiritual e só o Espírito Santo de Deus pode produzir esse sentimento no coração do crente. Ninguém pode, Cida, sentir isso que o crente sente. Quando olham para mim, eles veem uma pessoa normal, não é? Que se veste normal, que tem uma vida normal. Mas dentro do coração tem algo que lá fora não tem. É um amor sacrificial. Você está disposto a abrir mão de alguma coisa por amor ao seu irmão? Você já se preocupou com aquelas pessoas que andam faltando da igreja? Por que estão faltando da igreja? Meus irmãos, isso não é tarefa só do pastor.
Não é tarefa só do corpo diaconal da igreja buscar essas pessoas, querer saber por que essas pessoas não estão presentes, por que essas pessoas não estão buscando, por que essas pessoas elas não estão na igreja, o que está acontecendo? Meu irmão, por que você sumiu da igreja? Meu irmão, eu estou sentindo a sua falta. Isso não é tarefa apenas do pastor e do corpo diaconal, isso é tarefa de cada um de nós. Hoje de manhãzinho eu estava chegando na igreja, encontrei o irmão Carlos caminhando, né? E o irmão Carlos falou para mim, senhor pastor, estava caminhando, já fui ali no Luciano, fui conversar com o Luciano, fui lá ajudar o Luciano, e já fui lá no Alessandro também, já conversei com o Alessandro. Meus irmãos, nós precisamos cultivar isso, nós precisamos desse sentimento, é isso que nos mantém firmes diante das investidas de Satanás, porque eu vou dizer uma coisa para vocês, esse mundo ainda não se transformou num inferno, porque a igreja está nele. Porque se não fosse a igreja, esse mundo já era um inferno. O diabo não domina esse mundo por nossa causa, por causa dos crentes em Cristo. E por isso que ele trabalha contra a igreja. Estamos enfrentando algumas dificuldades, o diabo tem se levantado contra a igreja. Talvez você não saiba, mas aqueles que estão na linha de frente da igreja sabem. Satanás tem se levantado contra a igreja. Ele tem se levantado contra nós, ele tem visto o nosso progresso, ele tem visto o nosso trabalho, ele tem visto a igreja crescer, prosperar, buscar mais a Deus, e nós não podemos deixar Satanás se instalar, Satanás trazer desânimo, Satanás impedir que esse amor que está presente no nosso coração cresça e amadureça e nos une cada vez mais. Então Sara, eu aprendo essa lição com Sara. Sara demonstra um amor sacrificial. Veja só o que nos diz Filipenses, capítulo 2, versículo 3. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículo 3. Paulo vai dizer algo para os filipenses que serve para nós também. Já está ali na projeção, eu vou ler da projeção. Nada façais por contenda, por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Os irmãos são importantes para mim. A pessoa que está do seu lado, ela precisa ser importante para você. Nós precisamos cultivar isso. Sabe por quê, irmãos? Se nós perdermos esse sentimento, nós viraremos meros religiosos. Religioso é uma coisa, cristão é outra. Religioso é uma coisa, discípulo é outra. Cristianismo não é uma religião, cristianismo é um estilo de vida. É sentimento. Fé é sentimento. É sentimento. Meus irmãos, nós precisamos cultivar esse sentimento no nosso coração. Como é que você tem olhado para o seu irmão? Eu não gosto daquela pessoa. Eu fico triste quando eu ouço isso. Não, aquela pessoa, eu não engulo aquela pessoa. Aquela pessoa é sua irmã. Aquela pessoa é seu irmão. Ela foi comprada por Cristo. Um alto preço foi pago. Eu já tenho sido alvo de duros ataques aqui. Mas pergunta, se eu vou deixar o diabo colocar algum tipo de sentimento no meu coração por essas pessoas. Eu oro por elas e eu quero que elas entendam que o sentimento o amor é mais forte do que o ódio. O amor é mais forte do que qualquer coisa. Qualquer coisa. Pergunte para mim se eu quero que essas pessoas vão embora. Não, o lugar delas é aqui para serem tratadas. Porque todos nós estamos sendo tratados. Uns estão lá na frente, outros aqui atrás, mas estamos todos juntos. Então eu queria que vocês entendessem isso. Compreendessem esse primeiro momento com Sara. Não é? Sara demonstrou um amor sacrificial. Tá bom, Abraão, eu estou triste, o meu coração está entristecido, mas eu vou fazer o que você me pede, porque eu quero o seu bem. Eu quero o seu bem. Eu quero que você seja feliz. Eu quero que você não corra riscos. Eu quero que você não passe aperto. Agora olhe para a sua igreja e tenha esse mesmo sentimento.
eu amo a minha igreja. Primeira Igreja Batista em Pará de Minas, eu amo você. E eu quero que você saiba, igreja, que o que eu puder fazer para colaborar com o seu crescimento, eu vou fazer. O que eu puder fazer para que você viva e sobreviva nesse mundo e se torne uma igreja forte, eu vou fazer. Amor sacrificial. Mas eu aprendo uma segunda coisa com Sara, e eu falei no início para os irmãos que nós também aprendemos com os erros, não é? O tempo passou, Sara não teve o filho tão desejado, que era Isaac, não é? Deus havia prometido para ela, e ela ainda não havia sido mãe, ela era já de idade, estéril, ou seja, era a impossibilidade das impossibilidades. E o que aconteceu? A fé dela foi se dissipando. Ela então pede a Abraão que tivesse um filho com Agar, que era sua serva, uma egípcia. Ela também não fez nada errado diante dos homens, porque a lei, no Código de Hammurabi, a lei da Mesopotâmia, permitia que uma senhora tivesse, através da sua serva, filhos do seu marido. Era uma prática, era um costume. É interessante porque quando Deus fala para Abraão que ele teria um filho, Deus não fala para Sara. Deus fala, você vai ter um filho, mas Sara, ela não ouve dizer que ela teria esse filho. Talvez Sara, naquele momento, vacilante, uma fé titubeante, ela pensou assim, não, eu vou dar uma ajudinha. Eu vou dar uma ajudinha, não é? Eu vou facilitar as coisas. E ela então fala para Abraão, e Abraão tem então, não é? Ele, naquele momento, ele toma Agar, e ela então engravida de Abraão, e tem Ismael. Aqui você vai entender então o porquê dessa guerra hoje entre judeus e árabes. Aquela guerra que acontece lá no Oriente Médio hoje, entre judeus e palestinos, na verdade é uma constante desavença entre Isaac e Ismael. Porque os árabes são descendentes de Ismael. E os judeus são descendentes de Isaac. Então Abrão, naquele momento, fraco, naquele momento ele não foi capaz de trazer Sara de volta à fé. Mais uma vez ele falha. A responsabilidade de cuidar da parte espiritual das famílias é nossa, homens. Eu fiz uma visita hoje para uma pessoa, eu falei, você é o cabeça dessa casa, você precisa ser o responsável pelo sucesso dessa família. Então Abraão, naquele momento fraco, ao invés dele dizer para Sara, Sara, pera lá, vamos esperar no Senhor. Não, ele obedece à voz de Sara, ele também conhecia essa lei, e Agar então tem um filho com Abraão, chamado de Ismael, não é? E aquele filho vai trazer muita dor de cabeça, não só para Abrão, mas para o mundo todo. Os árabes que você conhece hoje, esse povo terrorista que está aí, esse povo do islamismo, não é todo o islamismo que é terrorista, não é? São os xiitas, é a ala mais radical, é eles que explodem casas, é eles que explodem shopping centers, é eles que explodem aviões, é a ala xiita do islamismo, não é? Mas esse povo que está aí hoje dando dor de cabeça para todo mundo, esse povo é descendente de Ismael, e infelizmente nós estamos hoje às voltas com esse povo, porque Abraão não foi firme, Abraão não teve firmeza, e Sara também teve uma fé titubeante. Aqui eu aprendo uma coisa muito interessante com o erro de Sara, porque os heróis da fé também nos ensinam algumas coisas com seus erros. Sara quis acelerar o processo. Ela quis dar uma ajudinha para Deus. Deixa eu tentar aqui fazer. E ela vai dizer uma coisa interessante. Olha só o que ela vai dizer aqui em Gênesis 16, 1 a 4. Veja só o que ela vai dizer, gente. Gênesis 16, 1 a 4. Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos. Tinha ela uma serva egípcia que se chamava Agar. Disse Sarai a Abrão, eis que o Senhor me tem impedido de ter filhos. Toma, pois, a minha serva, porventura terei filhos por meio dela. E ouviu Abrão a voz de Sarai. Assim Sarai, mulher de Abrão, tomou Agar, a egípcia, sua serva, e a deu por mulher a Abrão, seu marido, depois de Abrão ter habitado 10 anos na terra de Canaã. E ele conheceu Agar, e ela concebeu,
e vendo ela que concebera, foi sua senhora desprezada aos seus olhos, não é? Ou seja, ela provocou, ela quis dar uma ajuda para Deus, ela quis acelerar o processo. E ela diz assim, já que Deus não me dá filhos mesmo, ou seja, não é? Deus fala, mas ele está demorando demais, eu acho que ele se esqueceu, ou outra qualquer questão. Ela fala, eu vou facilitar o processo. Ele diz que você vai ser pai. E eu estou aqui com toda essa impossibilidade. Até agora eu não te dei filho nenhum. Você vai ser pai. Eu vi que Deus disse isso. Então toma minha serva Agar, você não está fazendo nada de errado, tenha filhos com ela, e esses filhos serão como meus. É o velho hábito de querer dar uma ajudinha para Deus, né, irmãos? Deu errado. A promessa era para Sara. Aprendemos aqui que Deus tem tudo sob controle e Ele sabe o que está fazendo. Se Ele está demorando, isso está rigorosamente dentro de seu plano. Quem sou eu para acelerar o processo? Meu papel é pedir e esperar. O papel de Deus é ser Deus. Aqui eu aprendo isso de forma negativa, não é? Sara me dá um exemplo aqui do que eu não devo fazer. Eu não devo tentar ajudar Deus. Irmãos, eu fico impressionado hoje como tem pessoas tentando, agindo igual Sara aqui, de forma negativa, tentando marcar tempo para Deus. E aí tem uma música que diz assim, hoje o meu milagre vai chegar. Será que vai? Hoje? Quem é que manda? Eu ou Deus? Outros colocam na porta das suas igrejas o dia do milagre. Eu vi uma igreja com uma placa assim, dia do milagre urgente. Dia do milagre urgente. Espera lá, como assim? Quem sou eu para dizer para Deus, Senhor, eu preciso de uma bênção agora, agora, agora. Não pode ser amanhã não, Senhor, é milagre urgente. Outros colocam assim, segunda-feira do amor perdido, terça-feira, sei lá das quantas, quarta-feira disso, quinta-feira daquilo, sexta-feira daquilo. Sabe o que é isso? É marcar tempo para Deus, é tentar acelerar o processo. Eu tenho uma notícia para dar para você. Eu tenho uma notícia para dar para vocês que estão aqui nesta noite. Não há garantias de que Deus vai fazer o que você quer. Não há. Pare de achar que Deus é seu empregadinho, é nosso empregadinho, porque Ele não é. Eu não mando em Deus. Quem sou eu para colocar Deus dentro de uma caixinha de sapato e dizer para Ele assim, fique aí, quando eu precisar de você eu te procuro. Tem muita gente que tem essa concepção errada. Isso é uma blasfêmia diante do Deus Todo-Poderoso, que fez os céus e a terra, diante do qual todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Isso é um erro absurdo. Pessoas que tentam de qualquer maneira ensinar para Deus como fazer as coisas, não é? Então eu vou, isso é fé, isso não é fé. Isso aí, me perdoe a palavra, isso aí é qualquer coisa menos fé. Isso aí é brincar com Deus, é brincar com a palavra de Deus. Veja só o que a palavra de Deus nos diz, não é? Em Isaías 55:8. Isaías 55:8 diz assim, mas os vossos pensamentos, mas os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os meus caminhos, os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Eu não posso, Sara errou, e eu aprendo essa lição. Sara quis acelerar, Sara quis de alguma maneira forçar Deus a tomar alguma atitude. Meus irmãos, se Deus quiser me abençoar, Ele abençoa, e Ele é Deus, louvado seja o seu nome. Mas se Deus não me der o que eu quero, Ele é Deus, louvado seja o seu nome. Nós precisamos ter isso, essa concepção. Precisamos vivenciar um cristianismo mais realista. Afastar de nós essa ficção que tem sido pregada como cristianismo hoje. Tem uma música do Logos que diz assim, eu sinto um verdadeiro espanto em meu coração, em constatar que o Evangelho já mudou. Quem ontem era servo, agora acha-se Senhor, e diz a Deus como Ele tem que ser.
Mas o verdadeiro evangelho exalta a Deus. Ele é tão claro como a água que eu bebi. E não se negocia sua essência ou poder. Se camuflado, a excelência perderá. Sabe? Quando nós pregamos a palavra de Deus, eu tenho que pregar para você o quê? O evangelho. Se você vai ser curado ou não, Deus sabe. Ele pode? Pode, mas está no controle dele. Se Deus vai te dar aquilo que você quer, ele sabe, está no controle dele. Agora, eu tentar acelerar o processo, eu conheci um rapaz lá em Divinópolis, ele até faleceu há um tempo atrás, e ele foi para a minha classe de doutrina, eu era professor da classe de doutrina, e eu me lembro dele, o Eustáquio, ele dizendo: pastor, eu estou endividado. E eu, por que, Eustáquio? Porque eu fiz um empréstimo no banco para participar de um sacrifício de uma igreja aí. O dinheiro ficou lá, eu fiz o sacrifício, não recebi nada do que eu queria, e agora eu tenho uma dívida no banco para pagar. Meus irmãos, eu não falei com ele, mas dá vontade de dizer assim, também, né, Eustáquio? Você procurou. Porque o que aconteceu com Sara aqui? Depois que Agar teve um filho, o que foi que aconteceu? Ela desprezou a senhora dela. Porque ela podia ter um filho e a senhora não podia. Mas quem foi que mandou ela fazer aquilo? Todas as vezes que nós saímos da direção de Deus, nós estamos... Deixa eu ler uma frase para você que eu li hoje. Essa frase mexeu muito comigo. Olha só a palavra. Olha que frase, gente. Olha que frase. Essa frase é de George MacDonald. Ele diz assim: em tudo o que o homem faz sem Deus... Em tudo que o homem faz sem Deus, ele fracassa desgraçadamente. Ou alcança o sucesso ainda mais desgraçadamente. Tudo que você faz fora da direção de Deus, pode ter certeza, vai dar errado. Deus não mandou nada de Abraão ir lá coabitar com Agar. Deus disse: eu vou te dar um filho. Eu sei o que eu estou fazendo. Eu vou te dar um filho, Abraão. Sara sabia dessa promessa, mas ela quis ajudar Deus, ela quis de alguma maneira acelerar o processo. Ela não esperou. E o que foi que aconteceu? Ela começou a ser desprezada por Agar, porque uma mulher que não podia dar filho para o marido era uma mulher amaldiçoada. Ela trouxe o opróbrio para ela mesma. Meus irmãos, eu aprendo isso com Agar. Vamos esperar. Se vier bem, se não vier, Deus sabe. Quantos nãos eu já recebi de Deus na minha vida? Quantas coisas eu já pedi para Deus e não recebi? Quantos nãos, eu estava falando isso ontem, quantos nãos, eu estava no pequeno grupo ontem lá, do Marcão, e eu disse isso lá ontem, quantos nãos eu já recebi de Deus no passado? Quantas vezes Deus disse não para mim lá atrás? Na hora eu não entendia, eu não compreendia. Mas tudo bem, Deus disse não, não acontece. Meus irmãos, Deus sabe o que está fazendo. Não vamos ajudá-lo, ele não precisa da nossa ajuda. Não é? Comigo, ele é Deus. E sem mim, ele é Deus. Com a minha oratória, ele é Deus. Mas ele não precisa da minha oratória para ser Deus. Quando ele quis falar, não é? Ele usou até uma mula, que foi lá com Balaão, usou. Ele não precisa de mim. Nós precisamos, irmãos, lutar contra esta proposta inovacionista, né? Essa proposta inovadora de um evangelho que diz o seguinte, que ai de Deus se não fosse eu. Não é? Ai de Deus, ai da igreja se não fosse eu. Ai, Senhor, a melhor coisa que o Senhor fez foi me salvar, viu? Porque eu sou, não é? Então, Senhor, aqui ó, Senhor, deixa eu te falar uma coisa. Eu vou te ajudar naquele negócio, ok? Eu vou te ajudar, né? Então eu vou fazer aqui, Senhor, eu vou te ajudar. Como? Quem vai ajudar quem? O Senhor fala assim na palavra dele, pois eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, eu te ajudo. A nossa igreja tem crescido? Tem.
A nossa igreja tem crescido porque agora tem um pastor. Não, a nossa igreja tem crescido porque Deus tem sido misericordioso conosco. Ah, que bacana, agora a igreja está cheia de projetos novos, amém. A igreja está cheia de projetos novos e tem dado certo porque Deus tem sido misericordioso conosco. Essa igreja está aqui há 35 anos porque Deus é misericordioso conosco. Nós estamos de pé porque Deus é misericordioso conosco. Não há nada em mim que atrai a atenção de Deus, e eu vou dizer uma coisa para vocês, eu não mereço absolutamente nada de Deus. O que eu mereço é condenação, eu mereço ir para o inferno, eu mereço ser condenado, irmãos, porque eu sou mau. Quando Davi olhava, o homem segundo o coração de Deus orava e falava assim, Senhor, quem sou eu? Eu sou um cão morto, eu sou uma pulga. Ele falava isso, não é? Então tem muita gente que acha o seguinte, eu vou ajudar Deus nisso aqui, eu vou fazer isso aqui, e você vai ver como é que... Aí a pessoa chama toda a autoridade para ela, é por isso que eu sou contra, eu sou radicalmente contra esse negócio de dizer, eu profetizo. Você não profetiza nada. Eu profetizo, eu declaro. Cuidado com o que você está falando, porque você não tem poder. O poder vem de Deus. Quando o profeta do Senhor ia falar, ele dizia assim, assim diz o Senhor. Agora, que negócio é esse de dizer que eu declaro? Isso é um antropocentrismo desmedido. A grande parte da igreja hoje está se transformando numa igreja antropocêntrica, onde o homem está no centro. O homem é o todo-poderoso, tudo está em volta dele, tudo gira ao redor dele. Meus irmãos, vamos descer daí. Vamos colocar Deus no lugar que ele tem que ficar. Por isso que no culto, no nosso culto, o nosso culto é cristocêntrico, é Cristo do início ao fim. Você olha para as letras do nosso Ministério de Música, é Cristo. Você olha para o nosso boletim, é Cristo. Você olha para o nosso culto, é Cristo. Porque é Ele. A Bíblia diz que dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Glória, pois, eternamente a Ele. Amém. Então nós precisamos entender. Sara, ela quis dar uma ajudinha para Deus e deu errado. E aqui eu caminho para o final. Depois deste incidente, Deus aparece a Abraão e reforça a sua promessa, não é? Vamos lá para Gênesis capítulo 18, versículos 9 a 15, por gentileza. Gênesis 18, 9 a 15. A palavra de Deus diz assim, perguntaram-lhe eles quem? 3 anjos que apareceram, um deles era o Senhor, é uma teofania, isso aqui é uma teofania, é uma aparição de Cristo no Antigo Testamento. Então perguntaram eles, onde está Sara, tua mulher? Ele respondeu, está ali na tenda. E um deles lhe disse, certamente tornarei a ti no ano vindouro. E eis que Sara, tua mulher, terá um filho. E Sara estava escutando à porta da tenda que estava atrás dele. Ora, Abrão e Sara já eram velhos e avançados em idade, e a Sara havia cessado o incômodo das mulheres. Sara então riu-se consigo, dizendo, terei ainda deleite depois de haver envelhecido, sendo também o meu senhor já velho? Perguntou o Senhor a Abraão, por que se riu Sara, dizendo, é verdade que eu que sou velho darei à luz um filho? Há, porventura, alguma coisa difícil ao Senhor? Ao tempo determinado, no ano vindouro, tornarei a ti, e Sara terá um filho. Então Sara negou, dizendo, não me ri, porquanto ela teve medo. Ao que ele respondeu, não é assim, porque te riste. E levantaram-se aqueles homens dali e olharam para a banda de Sodoma, e Abraão ia com eles para os encaminhar. Preste atenção, não é? Nós estamos diante de uma situação daquelas em que Sara já estava perdendo realmente a fé. E quando Deus fala, daqui a 1 ano eu vou voltar e você vai ter um filho, ela deu uma risada. A risada da incredulidade, a risada da dúvida. Não é à toa que o nome do menino veio a se chamar Isaac, que significa riso. Eu fico imaginando que todas as vezes que ela chamava, ô Isaac, ela lembrava da risada que ela deu da incredulidade. Ô Isaac, para que eu fui rir? Para que eu fui duvidar? Isaac era a prova inconteste da incredulidade de Sara.
Agora olha comigo. Veja comigo agora, Gênesis 21. Gênesis 21, 1 a 3. Preste atenção. Gênesis 21, 1 a 3. O Senhor visitou a Sara, como tinha dito, e lhe fez como havia prometido. Sara concebeu e deu a Abraão um filho na sua velhice, ao tempo determinado de que Deus lhe falara. E Abraão pôs no filho que lhe nascera, que Sara lhe dera, o nome de Isaque, que significa sorriso. Aqui eu aprendo uma grande lição que serve para todas as gerações do povo de Deus, e eu vou dizer bem devagar, porque isso aqui é maravilhoso. Deus fala, Deus cumpre. Deus fala, Deus cumpre. Você está velha, você é estéril, é a impossibilidade das impossibilidades, mas existe alguma coisa difícil para o Senhor? Você vai ter um filho, e Deus cumpriu a sua promessa. E Sara pegou aquela criança no colo, não é? Já com seus 90 anos. Porque quando Deus fala, Ele cumpre. É por isso que nós não precisamos acelerar o processo. O nosso problema é esse. Deus fala, e nós sabemos que Ele fala, mas nós não temos paciência para esperar o cumprimento. Nós não temos paciência para esperar o cumprimento de Deus. É por isso que muitas vezes nós trocamos os pés pelas mãos ou desistimos. Preste atenção no que eu vou dizer para vocês. Eu fiquei impressionado com isso. Eu fiz uma pesquisa. Existem cerca de 8.810 promessas na Bíblia. Dessas, 7.487 promessas foram feitas de Deus para o homem. Não há uma que não tenha se cumprido ou que não vá se cumprir. Muitas já se cumpriram. Algumas estão se cumprindo agora. Algumas estão se cumprindo agora. E outras ainda vão se cumprir. A maior delas, a volta de Jesus, para buscar a sua igreja. Meus irmãos, se tem uma coisa que nós precisamos no nosso coração, é fé, para crer nas promessas de Deus. Eu não sei se vai demorar 25 dias, eu não sei se vai demorar 25 meses, ou se vai demorar 25 anos, mas uma coisa eu sei, Deus fala, Deus cumpre. O problema do povo de Deus é que o que eu vejo hoje, nesta apresentação de muito do povo de Deus hoje, essa teologia hoje palpável e visível que você vê, essa questão que você vê hoje como teologia, como cristianismo, que na verdade não é cristianismo, isso é qualquer coisa, é um invencionismo humano, mas esse negócio que você vê hoje, dessa fé palpável, dessa fé do imediatismo, dessa fé da hora, que você tem que ver na hora para você crer, isso aí é simplesmente uma amostra de que eu não confio em Deus. Se eu tenho que ver para crer, se eu tenho que pegar para crer, se eu tenho que observar para crer, é porque eu não confio em Deus. Tomé, enquanto ele não pôs as mãos lá, nas perfurações de Cristo, ele não creu. Jesus olhou para ele e disse assim, você creu porque você me viu. Bem-aventurados os que não viram e creram. Você acha que Deus se agrada? Porque Deus pode fazer isso. Eu não tenho dúvida de que Deus pode fazer isso. Eu nunca vou dizer que Deus não pode. Aliás, eu não vou dizer que Deus não pode nunca, porque Deus pode tudo. Deus pode curar um cego de nascença? Pode. Deus pode curar um aidético? Pode. Deus pode curar alguém que está com uma doença incurável? Pode. E Ele tem dado provas disso. Deus pode fazer um paralítico andar? Eu não tenho dúvidas. Deus pode fazer o que Ele quiser, Ele é Deus.
Jó 42:2 diz assim: eu sei que tudo podes e que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Mas eu garanto uma coisa para os irmãos: aquilo que você vê não é fé, é constatação. Porque a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, e a prova das coisas que se esperam. Então, quais são as duas características da fé? É aquilo que você não vê e aquilo que você espera. Então, se eu estou vendo, isso não é fé, é constatação. Agora, qual é a fé que agrada a Deus? É aquela fé que surge no seu coração, mesmo se você não vê, mesmo se o cego continuar cego, mesmo se o paralítico não anda, mas você continua tendo aquela fé no coração, porque você aguarda a promessa. Foi o que Abraão fez. Quando Deus falou para ele assim: você vai ser dono dessa terra. Sabe quanto tempo demorou para isso acontecer, Cida? 430 anos. 430 anos depois, aquela terra foi de Abraão. Mas Abraão creu, ele não viu, ele não pegou, ele foi peregrino na própria terra dele. Ele pisava num chão que não era dele. Ele comprou um campo para enterrar a morta dele, que Sara morreu, ele comprou a gruta de Macpela. Mas ele acreditou: isso aqui vai ser meu. Ele não viu, mas ele creu. Não é insanidade. Não é falta de realismo, não é falta de você ter uma vida mais realista, não é isso, não é insanidade, não é um tiro no escuro, não é pisar em falso, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo o seguinte: se Deus falou que vai abençoar, é porque Ele vai abençoar. Quando, como, de que maneira, onde, eu não sei, mas Ele diz que vai, Ele é Deus. Um pastor foi diante de um médico, e ele estava com um problema sério de saúde. E aí o médico disse assim: olha, o senhor está com um problema sério de saúde e o senhor precisa realmente fazer um tratamento e não há chances, ou não há possibilidades, não há muita certeza de que o senhor vai se curar, não. Ele falou assim: senhor, doutor, eu creio em Deus. A fé ajuda, a fé ajuda. Não, a fé não ajuda, a fé é tudo. Eu creio em Deus. Deus pode me curar de duas maneiras. Aí o médico estava gostando da conversa: então me explica, de que duas maneiras Deus pode te curar? Deus pode me curar de maneira sobrenatural, ou pode me curar de maneira natural. Aí o médico disse assim: qual é qual? Ele disse assim: sobrenaturalmente, olha só a sabedoria do pastor, sobrenaturalmente ele pode usar o senhor para me curar. Aí o médico disse assim: mas e natural? Ele pode me curar assim, ó, porque para ele é natural. Isso é sobrenatural para mim, ou não é? Mas para ele é natural. Um paralítico, um leproso chegou diante de Jesus e disse assim: Senhor, se queres, podes tornar-me limpo. Jesus olhou para aquele leproso e disse assim: quero ser limpo. Foi ou não foi? Quero ser limpo. Simples assim. Quero ser limpo. Chegou diante de um endemoniado, uma legião de demônios. Qual é o teu nome? Legião, sai dele. Não fez entrevista, não mandou rolar para lá, não mandou urrar, não amarrou e não sei o que lá mais. Qual é o seu nome? Legião, sai dele. Sabe, gente, é natural. Agora, a fé verdadeira é o seguinte: você crê? Eu creio. Pode acontecer e pode não acontecer. Você está preparado? Pode ser que Deus vai fazer e pode ser que Deus vai fazer outra coisa. O fato é o seguinte: eu tenho que crer o seguinte: Deus fala, Deus cumpre. Agora, como? Quando? De que maneira? Não sei. Ele é o Senhor, eu sou o servo, e eu preciso simplesmente aceitar. Servo não argumenta, servo não questiona, servo não pergunta por quê, servo aceita. Porque Deus é Deus. Teve um jovem que, agora eu vou encerrar a minha palavra, mas teve um jovem que estava passando por muitas dificuldades financeiras, muitas dificuldades financeiras. Ele foi estudar fora
e ele não conseguiu administrar, não é, a sua vida financeira e começou a dever muito. E aí ele mandou um recado para o pai: pai, me socorre, me ajuda. Eu preciso da sua ajuda, pai. Eu estou passando por momentos muito difíceis aqui financeiramente. Aí o pai mandou para ele uma carta. Quando ele abriu a carta, havia só um bilhetinho dentro do envelope. E naquele papel escrito assim: conte comigo para o que você precisar. É tudo o que ele precisava ouvir do pai dele. Ele pegou aquele bilhete, guardou no bolso e foi lá no banco. Porque ele sabia que quando chegasse no banco, o pai dele ia ajudar ele, seja o que fosse. Fosse o que fosse. Um papel. Conte comigo para o que você precisar. Foi o responsável por mudar todo o ânimo daquele rapaz, trazer de volta a alegria e levá-lo ao banco para resolver o problema, porque ele sabia que se o pai dele falou que ia ajudar, ia ajudar. E aí eu fico pensando que também nós temos um papel aqui nas mãos. E dentro desse papel, quando você abre ele, está escrito assim: não temas, nem te atemorizes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Será que isso traz alegria para o nosso coração? Será que isso traz segurança para a minha vida? Será que isso aqui é o responsável, quando eu imagino, quando eu leio isso, será que isso é o responsável para me poder dizer, se ele falou, ele vai cumprir? Deus disse para Abraão: você vai ter um filho, Abraão. Mas eu sei o que eu estou fazendo, Abraão. É no meu tempo, Abraão. É do meu jeito, Abraão. Sara, você está muito preocupada, fazendo bobagem, Sara. Espera. Daqui a 1 ano, Sara. Por que você está rindo, Sara? E daqui a 1 ano, daquele momento a 1 ano, Sara teve um filho. Eu aprendo muito com Sara. Aprendi com o seu lado positivo, mas aprendi também com esse descuido que ela teve. A pergunta que eu quero fazer para vocês: e nós? O que é que nós vamos fazer? Nós vamos confiar no Senhor? Nós vamos aprender com essa mulher, não é? Ela manifestou, demonstrou um amor sacrificial. Ela colocou os interesses de Abraão na frente dos dela, não é? Ela errou quando ela tentou acelerar o processo. Vamos parar com isso, não é? E ela viu, ela foi uma prova real de que quando Deus fala, Ele cumpre. Eu quero apenas ler para você aqui alguns versículos. Nós ainda temos 5 minutos e nós vamos encerrar o nosso culto. Números 23, 19. Eu disse que nós temos um papel, né? Nós temos uma carta de Deus para nós. Deus enviou uma carta para a gente. E essa carta tem há mais de 1.500 anos. Ela tem abençoado a vida de muitas pessoas. Números 23, 19, a palavra de Deus nos diz assim. Números 23, versículo 19. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele dito, não fará, ou havendo falado, não o cumprirá? Mas eu quero ler também Tito, capítulo 1, versículo 2. Carta de Paulo a Tito, capítulo 1, versículo 2, diz assim: na esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos. Tem uma vida esperando por nós, vida eterna. E nós vamos morar com o Senhor. Ele disse, Ele não mente. E se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Veja só o que nos diz Hebreus 10, 23. Hebreus capítulo 10, versículo 23. Retenhamos inabalável a confissão da nossa esperança, porque fiel é aquele que fez a promessa. E o último texto, 1 Tessalonicenses 5, 24. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 24, vai nos dizer assim: fiel é o que vos chama, e Ele também o fará.
Louvado seja o nome do nosso Deus. Amém? Que nossa fé tenha sido mais fortalecida hoje, um pouco mais, pela palavra do Senhor, pelo